Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo Diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 29 de novembro. Estamos iniciando o novo tempo na Igreja. É o primeiro domingo do tempo do Advento, o que é muito importante para cada um de nós aproveitarmos ao máximo essa oportunidade pedagógico-litúrgica que a própria Igreja nos proporciona. O Evangelho de hoje é o de Marcos 13, 33 a 37. E o fragmento que mais me chama a atenção é quando Jesus diz: vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, se à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Portanto, caros irmãos, aí está o verbo muito importante dentro desse Evangelho de Marcos, iniciando esse tempo litúrgico novo na Igreja. Vigiai, não sabeis quando o dono da casa vem. Então, o ano litúrgico começa com esse chamado à vigilância a todos nós cristãos, porque o cristão ele deve viver essa vigilância não por medo, mas por estar preparado e esperançoso em relação à vinda do Senhor, porque o desejo mais profundo do coração do cristão é poder encontrar-se com Cristo mesmo. Por isso nós falamos: vem, Senhor Jesus, porque não tardeis mais, porque nós estamos já preparados para esse encontro. Por isso Jesus reforça o Evangelho de hoje, mandando-nos ficar sempre vigilantes. Mas ainda dando prosseguimento a esse santo Evangelho, nós observamos que Jesus dá, na verdade, algumas instruções a respeito de como se deve viver essa espera pela sua nova vinda. Os últimos domingos do tempo comum, que a própria liturgia da palavra foi nos preparando progressivamente, através do tema da vigilância, para esse tempo liturgicamente forte do Advento que nós estamos vivendo. Então, aí está o significado, especialmente daquilo que a Igreja está vivendo, por aquilo que Jesus deixou, ou seja, deixou esse imperativo sobre a vigilância a cada um de nós. E significa, portanto, isso para nós é uma missão, estar sempre a serviço dessa vigilância, anunciar essa vigilância e assim vivermos essa vigilância como uma sentinela que está sempre ali pronto para poder receber aquilo que virá. Então, esse verbo vigiar é uma atitude também de quem está não simplesmente aí na escuridão da noite, mas já iluminado pela palavra de Cristo Jesus. Então a fé e a esperança iluminam e fortalecem também a nossa vigilância. Portanto, a liturgia desse tempo do Advento enfatiza esse termo ou esses verbos que são chamados por mim de imperativos do Advento. Advento significa advenire, estar na expectativa daquilo que vai acontecer. É a plenificação do que já, em grande parte, já aconteceu, como diz São João, o já e ainda não. Já aconteceu a vinda do Senhor Jesus, mas nós ainda esperamos a sua segunda vinda, então que vai plenificar, portanto, e apontar o direcionamento final da própria história. Então significa que nós, cristãos, não estamos desorientados nesta vida ou perdidos na história, porque o próprio Senhor Jesus nos dá um método ou um sentido da nossa própria vida. Qual é o sentido da vida cristã no curso da história? Viver praticando, observando a palavra de Deus como uma atitude de vigilância. Por isso esse tempo também nós intensificamos a própria oração. E aqui nós temos Jesus sublinhar a expressão, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, expressa os momentos fundamentais do dia. Ou seja, significa que nós estamos em atitude permanente de vigilância e também de oração. São esses 4 momentos importantes do dia. Então significa, Jesus quer dizer que nós temos que estar o tempo todo em atitude de vigilância. Agora, essa vigilância é uma vigilância que eu digo sempre esperançosa, porque é uma vigilância iluminada pela esperança, mas uma esperança cristã. A esperança cristã significa, não é uma esperança que vai iludir as pessoas, mas uma esperança que é certificada pelo mistério redentor de Cristo e pela sua palavra anunciada a todos.
Então a esperança, ela vem do fato de que o próprio Senhor esperado é esse mesmo Senhor que ofereceu a vida por nós, nasceu por nós. Aí vamos celebrar o mistério do Natal, né, depois desses 4 domingos do Advento, e é também esse mesmo Senhor que nós esperamos para o momento final, do término da história, o momento escatológico, então, ou na própria parousia, como nós chamamos, né? Então, é importante nós observarmos que é o mesmo Cristo que nós esperamos, não é um outro Cristo. Não podemos criar uma imagem ilusória de um Cristo que, portanto, não existe, que virá em um segundo momento, né? Por isso eu falo que essa espera não é uma espera frustrante, mas é aquilo que já está presente no íntimo do espírito de cada cristão, que o próprio Senhor Deus nos concedeu, o desejo de contemplá-lo através, portanto, desse primeiro encontro com Cristo Jesus. Então é muito importante destacar a figura do vigia também, não só o verbo vigiar, né, que é um dos imperativos desse tempo do Advento, né, mas nós observamos que ao terminar o Evangelho de hoje, nesse capítulo 13, o evangelista Marcos coloca na boca de Jesus essa expressão, vigiar, esse verbo. Foi a última recomendação, podemos dizer, que Jesus dá ao concluir o seu ministério na face da terra. Em Marcos é muito importante esse tema da vigilância. Nós já encontramos em Marcos, mesmo Jesus, no primeiro capítulo, que ele é levado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ter esse momento de intimidade com o próprio Pai, para realizar o plano de instauração do reino de Deus. Então Jesus está ali fortalecendo-se espiritualmente para o desafio da sua missão, não para cruzar os braços, mas para poder, fortalecido espiritualmente, levar a cabo aquilo que é o projeto de Deus, não somente para o seu Filho, mas para a inteira humanidade, resgatar o homem que está vivendo, portanto, essa sonolência, para que ele então aprenda a viver essa vigilância. Então o vigia, nós sabemos muito bem que o papel do vigia é enfrentar todos os desafios, mas não com medo, com coragem, com determinação, abraçar as cruzes, os reveses, né? As adversidades que possam surgir durante o tempo da vigilância, sobretudo durante a noite, que é quando muitas vezes o ladrão vem para nos roubar, né? Então significa essa atitude permanente de esperança, né? Mas não uma esperança triste, desanimada, mas pelo contrário, o que nos dá ânimo é a certeza de sabermos que o Senhor Jesus, portanto, virá e virá certamente para nos resgatar e exatamente vivermos essa comunhão mais plena e digna com Ele. Então o Advento é esse tempo marcado pela espera, mas ao mesmo tempo não uma espera, como eu falei, né, ociosa, mas nós esperamos trabalhando. Significa, nós esperamos anunciando ou vivendo com compromisso a nossa fé do anúncio da extensão desse reino iniciado por Jesus e que deve cada batizado e batizada levar a bom termo na sua missão. Então essa atitude de estar a serviço do anúncio, né, para vivermos assim, esperando, mas ao mesmo tempo anunciando esta palavra, despertando corações sonolentos, e também é uma busca da própria conversão. Ou seja, viver esse compromisso de anunciar o reino supõe também uma conversão. Por que a conversão? Porque a vigilância nos leva a refletir também as surpresas que mesmo vigiando nós podemos ter, né? O vigia pode ser surpreendido por um ladrão e por isso ele deve estar preparado para esse momento. Então, para que não sejamos surpreendidos pela vinda do Senhor Jesus, é que nós temos que viver numa atitude de conversão, né, contínua, que é muito necessária e fundamental, anunciando, né, incansavelmente essa mensagem de Cristo para cada um de nós. Então que possamos dar continuidade a esse tempo tão importante para cada um de nós, vivemos a nossa fé, dizendo sempre uma frase fundamental: o Senhor vem, essa é a certeza iluminada pela nossa fé. Então nós temos que viver sempre essa espera, né, pela vinda do Senhor Jesus e sempre estar em conformidade com aquilo que Ele nos pede, como nós vimos alguns domingos atrás, né, a referência para nós vivermos essa santidade, como as bem-aventuranças que lemos no Evangelho de Mateus, cujo Evangelho foi dedicado no ano anterior. Então viver sempre cumprindo a vontade de Deus, atentos à palavra de Deus e à realização de sua vontade, e numa atitude de uma plena e constante conversão, porque a conversão não se dá em um momento apenas da nossa vida,
mas é um processo constante, né? Do início ao fim da nossa existência, nós buscamos essa conversão porque somos conscientes também de que Deus, por nos amar, Ele nos perdoa sempre. A relação entre o amor e o perdão é uma outra consciência renovada que nós temos também nesse tempo do Advento, né? O Senhor nos perdoa sempre, por isso nós procuramos o Senhor nesse tempo para uma autêntica conversão. Ou seja, é o perdão que nós recebemos do Senhor que nos torna, portanto, dignos da sua misericórdia, e não simplesmente pelo nosso arrependimento, isso é importante também, mas o que nos torna dignos da sua misericórdia é sabermos que o Senhor está sempre pronto e disponível a nos perdoar. Então é um tempo de nós olharmos para o nosso interior, para o nosso íntimo, de melhorarmos a nossa relação com Deus, com os outros e conosco mesmo. E assim, já a partir dessa consciência, nós melhoramos a nossa atitude de esperar o Senhor. O tempo de uma espera que fortalece também o nosso olhar interior. Que possamos viver essa interioridade e também anunciar ao mundo essa espera, possibilitando assim que todos os homens vivam essa dimensão da conversão para celebrar autenticamente o Natal do Senhor, que significa isto, viver uma atitude de vigilância, uma atitude de conversão, uma atitude de mudança de vida, de anúncio da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, do cumprimento da sua vontade. Então, desejo a cada fiel um feliz e abençoado tempo do Advento, para assim também nós vivermos um tempo mais intenso e ainda mais feliz do Natal do Senhor que se aproxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um fecundo tempo do Advento e um abençoado domingo.